Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade, que é uma parte de revisão referente aos conceitos que nós estudamos de geometria espacial. A primeira questão do Enem 2005, os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo diâmetro da boca. Neles são colocados líquido até a metade da altura, conforme indicado nas figuras. Representando por V1, V2 e V3 o volume de líquido em cada um dos recipientes, tem si. E aí quando você olha para as opções, é para nós compararmos o volume de cada recipiente. Bem, você percebe que o líquido que está contido no recipiente 1 forma um cone, o líquido que está contido no recipiente 2 forma uma semisfera, metade de uma esfera, e o líquido contido no recipiente 3 também forma um cone. Então nós deveremos calcular esses volumes e comparar logo em seguida. Bem, seja H e R, respectivamente, a altura e o raio da boca de cada recipiente. A questão falou que os três recipientes têm a mesma altura e têm o mesmo raio da boca. Então vamos chamar, respectivamente, H e R, a altura e o raio da boca de cada um desses recipientes. Bem, como no recipiente 2 o líquido forma uma semisfera, e nós sabemos que a altura atingida em cada recipiente é a metade de sua altura total, nós temos então, observando aí o recipiente 2, que o raio da boca é metade da altura. Por que eu sei que o raio da boca é metade da altura? É só a gente observar que no recipiente 2, a altura do líquido, que a altura que o líquido atinge é a metade de H, então é H sobre 2. E como aí é uma semisfera, essa altura equivale ao raio da esfera. Então você tem que o raio da esfera é a metade da altura do recipiente. Como os raios são todos iguais, então você pode escrever os raios da boca, né, é isso que eu quis me referir, você pode escrever que o raio da boca de qualquer recipiente é metade da altura de cada um deles. Bem, com essa relação, digamos assim, dá para a gente explorar um pouco mais. O líquido contido no recipiente 1, ele forma um cone, e esse cone tem a altura, Hzinho, que é metade do Hzão. Ou seja, a altura do líquido no recipiente 1 é só a metade de H, portanto é Hzão sobre 2. E devido à proporcionalidade, isso num cone, né, entre altura e raio, você vai ter que o raio do cone formado por esse líquido é metade do raio da boca do recipiente. Já que a altura é a metade, então nós temos que o raio também é a metade. Bem, o seu volume, que eu vou chamar de V1, pode ser calculado pela fórmula do volume de um cone, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes o raio do cone que forma o líquido, é R sobre 2, isso elevado ao quadrado, multiplicado pela altura do líquido, H sobre 2. Tudo isso dividido para 3. Resolvendo então, R sobre 2 ao quadrado dá R ao quadrado sobre 4. Então repito o resto. Quando você multiplicar R ao quadrado sobre 4 por H sobre 2, você vai ter aí do lado, né, do seu lado direito, o volume 1, π vezes R ao quadrado vezes a altura sobre 8, já que 4 vezes 2 dá 8. Tudo isso dividido para 3. Dividir para 8, depois dividir para 3, é equivalente a dividir por 24, já que nós sabemos que 3 vezes 8 dá 24. Então ficaria π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 24. Só que aí nós temos duas letras ainda, né? Nós temos em função do raio da boca do recipiente e da altura do recipiente. É interessante deixar em função de apenas uma letra, apenas uma grandeza. Vamos lembrar de que nós vimos que o raio da boca é metade da altura. Então vai ficar π vezes a altura sobre 2 ao quadrado, multiplicado pela altura sobre 24. Bem, a altura sobre 2 ao quadrado dá a altura ao quadrado sobre 4. Isso multiplicado pela altura, dividido para 24. H ao quadrado vezes H dá H ao cubo sobre 4, dividido para 24. E aí se lembrem que dividir para 4 e depois dividir para 24 é equivalente a dividir por 96, já que 4 vezes 24 dá 96. Bem, dessa forma então, o volume ocupado pelo líquido no recipiente 1
é π vezes a altura ao cubo sobre 96, onde essa altura é a altura do recipiente. Continuemos então agora com o líquido contido no recipiente 2, que ele vai formar uma semisfera, onde nós sabemos que o raio dessa semisfera é metade da altura do recipiente. Então nós vamos calcular o volume, que eu vou chamar de V2, vai ser 2π vezes o raio ao cubo sobre 3. Lembrem, a esfera inteira tem como volume 4πr ao cubo sobre 3. Então a semisfera, como é só a metade, você vai pegar a metade de 4, que é 2. Portanto, o volume da semisfera, 2πr ao cubo sobre 3. Lembrando que o raio é h sobre 2, então vai ficar 2π vezes h sobre 2 ao cubo sobre 3. Então isso vai me dar h sobre 2 ao cubo é h ao cubo sobre 8. Dividir para 8 e depois dividir para 3 é equivalente a dividir para 24. Mas antes eu vou simplificar. Eu simplifico o 2 e o 8 por 2. Então vai ficar πh ao cubo sobre 4. Certo? Simplifiquei o 2 e o 8 por 2. Né? Tudo isso dividido para 3. E aí eu finalizo. Dividir para 4 e depois dividir para 3 é equivalente a dividir para 12, já que 3 vezes 4 é 12. Portanto, o volume do líquido contido no recipiente 2 é π altura ao cubo sobre 12. Para a gente finalizar a comparação, vamos então para o recipiente 3. O líquido ocupa aí a forma de um cone, né? Esse cone ele tem raio, o próprio raio da boca do recipiente, que é R, e ele tem a altura H sobre 2, H sobre 2. Então o seu volume, que eu vou chamar de V3, utiliza a fórmula do volume do cone, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Lembrando que a altura desse cone é metade da altura do recipiente, e lembrando que o raio da boca do cone é metade da altura do recipiente, essa relação que vale para os 3 recipientes. Então coloquei H sobre 2 no lugar do R e coloquei H sobre 2 no lugar do Hzinho. Resolvendo então, H sobre 2 ao quadrado dá H ao quadrado sobre 4, repetir os demais. Agora eu vou multiplicar H ao quadrado vezes H dá H ao cubo e 4 vezes 2 dá 8. E aí finalizo, dividir para 8 e depois dividir para 3 é equivalente a dividir por 24, já que 3 vezes 8 dá 24. Bem, agora eu posso comparar. A gente viu que V1 é πh ao cubo sobre 96, V2 é πh ao cubo sobre 12 e V3 é πh ao cubo sobre 24. Observem que essas três frações elas têm o mesmo numerador, mas elas têm denominador diferente. Bem, quando nós temos frações de mesmo numerador e denominador diferente, a gente sabe que quanto maior o denominador, menor é a fração. E quanto menor o denominador, maior é a fração. Desse modo, então, o menor volume de todos é o V1, porque ele tem o maior denominador. E o maior volume de todos é o V2, porque ele tem o menor denominador. Portanto, então, nós vamos ter que V1 é o menor de todos, V3 é o intermediário, V2 é o maior de todos. Portanto, V1 menor do que V3, menor do que V2. De modo que a resposta correta é o item B. Segunda questão do Enem 2009. Uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 cm de raio utiliza caixas de madeira na forma de cubo para transportá-la. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 cm3, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é quanto? Você só sabe quantas esferas cabem nessa caixa se você souber as dimensões da caixa. Você já sabe que as esferas elas têm 6 centímetros de raio. Então você tem que saber quanto é a aresta dessa caixa cúbica. E como é que você sabe? Como a questão falou que o volume da caixa cúbica é 13.824 centímetros cúbicos, se eu chamar a aresta dessa caixa de A, então nós vamos ter pelo volume do cubo, que é a aresta ao cubo, então a aresta ao cubo é 13.824, que é o valor do volume. Dessa forma, então, a aresta dessa caixa é a raiz cúbica de 13.824, e essa raiz cúbica é 24.
Ou seja, nós temos uma caixa cúbica onde a aresta dessa caixa cúbica é 24. Beleza. Dessa forma, como a esfera tem raio de 6 centímetros, o seu diâmetro é 12. Então a gente pode fazer o seguinte: em cada dimensão da caixa vão caber exatamente duas esferas, conforme que a gente vai ver na imagem, né? Vamos considerar aqui, ó, um cubo. Esse cubo, a caixa cúbica, a gente viu que ela tem aresta 24 centímetros. Como nós sabemos que a esfera tem 6 de diâmetro, ou 6 de raio, digo, ela tem 12 de diâmetro. Então, por exemplo, aqui, ó, na largura da caixa caberão duas esferas, já que 12 mais 12 dá 24. Na altura caberão duas esferas e na profundidade caberão duas esferas. Dá para a gente fazer calculando e dá para a gente fazer completando. Completando, eu posso completar rapidamente a imagem. Completei as 4 da frente, a segunda de baixo, essa e mais essa. Ou seja, dá para a gente contar e perceber que cabem 8 esferas na caixa. Mas também dá para fazer cálculo, né? Já que cabem aí duas esferas em cada dimensão, duas na largura, duas na altura, duas na profundidade. Então a quantidade de esferas, ou volume em esferas, é 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Dessa forma, então, como a gente já até havia contado, cabem 8 esferas em cada caixa e a resposta correta é o item B. Terceira questão do Enem 2009, o que foi anulado. Um artista plástico construiu, com certa quantidade de massa modeladora, um cilindro circular reto cujo diâmetro da base mede 24 cm e cuja altura, mede 15 cm. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. Bem, sabendo que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio da esfera que ele conseguiu construir vale quanto? Bem, vamos observar que se ele transformou o cilindro em esfera, o volume do cilindro é igual ao volume da esfera. Então eu vou começar calculando o volume do cilindro. Bem, então o cilindro ele tem raio da base de 12 centímetros, já que o diâmetro era 24, né? E ele tem a altura 15. Então o volume do cilindro, nós sabemos que ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai ficar então π vezes 2 ao quadrado vezes 15. 12 ao quadrado dá 144. 144 vezes 15 dá então 2160 π. Portanto, o volume do cilindro é 2160 π centímetros cúbicos. Bem, como o cilindro ele foi transformado numa esfera, então a gente vai ter que o volume da esfera é igual ao volume desse cilindro. Mas aí a gente deve lembrar ainda que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Então você pode dizer que 4πr ao cubo sobre 3 é igual a 2160 π, que é o volume do cilindro. Bem, dessa forma, eu vou aqui inicialmente fazer produto dos meios pelos extremos. Então 4πr ao cubo vezes 1 dá 4πr ao cubo. E 3 vezes 2160 π dá 6.480 π. Passo 4π dividindo, então 6.480 π dividido para 4π dá 1.620. Então R ao cubo, lembrando que esse R é o raio da esfera, é 1.620. Logo, o raio da esfera é a raiz cúbica de 1.620, que não é exata. Como a raiz cúbica de 1.620 não é exata, eu fatoro esse valor em 27 vezes 60, porque o 27 tem raiz cúbica exata. Nós sabemos que a raiz cúbica de 27 é 3, já que 3 ao cubo é 27, e como o 60 não tem raiz cúbica exata e nem dá para ser mais fatorado, ele fica dentro da raiz. Então você tem que o volume da esfera que o raio da esfera é 3 raiz cúbica de 60 centímetros. De forma, então, que com essa resposta, nós temos que o item correto é o item D. Quarta questão do Enem 2010. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados
em taças com formato de um hemisfério. Está na figura 1, já aparece aí. O hemisfério, na verdade, seria uma semisfera, como a gente pode ver. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, que a gente pode ver na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Ou seja, foi solicitado que o volume de champanhe colocado na taça da figura 2 fosse igual ao volume de champanhe que estava sendo servido em taças da figura 1. Bem, considere que o volume da esfera é 4/3 πr ao cubo e o volume do cone é 1/3 π raio ao quadrado vezes a altura. Considerando isso, sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de quanto? Bem, olhando aí para a figura, a gente percebe que a nossa semisfera, o nosso hemisfério, ele tem raio de 3 centímetros. E aí quando você olha para a taça em formato de cone, você percebe que o raio do cone, o cone é formado pelo champanhe na taça, é um raio de 3 centímetros. E eu quero saber qual é a altura. Para a gente resolver isso, é só nós lembrarmos que deve ter volume igual nas duas taças. Então você calcula o volume da taça em formato de semisfera e utiliza essa igualdade para poder calcular a altura desse champanhe na taça em formato de cone. Bem, então a taça em formato de semisfera, ela tinha raio de 3 centímetros. Então o volume de champanhe servido era o volume da semisfera, que é 2πr ao cubo sobre 3. Lembrando, hemisfério, semisfera, é só a metade da esfera. Então coloque só 2πr ao cubo sobre 3. A esfera toda é que é 4π. Bem, dessa forma vai ficar 2π vezes o raio que é 3 ao cubo sobre 3. 3 ao cubo dá 27. 27 dividido para 3 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Então nós tínhamos o volume de champanhe servido aí nessa taça em formato de semisfera, um volume de 18π centímetros cúbicos. A taça cônica, ela tem raio de 3 centímetros e ela tem o mesmo volume da taça semisférica. Bem, lembrando aí que a altura do champanhe eu calculo pela fórmula do volume, o volume do cone, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Esse volume deve ser de 18π, então você pega π vezes o raio do cone de champanhe, que é 3 ao quadrado, vezes a altura que eu quero saber, sobre 3. Isso é igual a 18π. 3 ao quadrado é 9. Aí você vai pegar 9 dividido para 3, dá 3. Então 3π vezes h é igual a 18π. Pega o 3π e passa dividindo. Então a altura é 18π dividido para 6π. 6π não, 3π. 18 dividido para 3 dá 6. Com isso, então, bastava que as taças em formato de cone fossem servidas o champanhe na taça até uma altura de 6 centímetros para que servisse a mesma quantidade de champanhe que nas taças em formato de semisfera. Dessa forma, então, a resposta correta é o nosso item B. Quinta questão do Enem 2010. A disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los um dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos, Marte é o segundo menor, dentro de Marte cabem 3 Mercúrios, Terra é o único com vida, dentro da Terra cabem 7 Martes, Netuno é o quarto maior, dentro dele cabem 58 terras, e Júpiter é o maior de todos os planetas, dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Essa questão, embora ela envolva esfera, né, porque os planetas são esféricos, mas não propriamente precisa fazer cálculo de volume da esfera. Só na lógica, pelos valores dados na questão, dá para a gente chegar à solução. O que nós sabemos? Do enunciado, a gente sabe que dentro do Júpiter cabem 23 Netunos. Então isso quer dizer que o volume de Júpiter é 23 vezes o volume do Netuno.
E também no enunciado nós sabemos que dentro do Netuno cabem 58 terras. Então isso quer dizer que o volume de Netuno é 58 vezes o volume da Terra. Eu quero comparar o volume de Júpiter com o volume da Terra, quando eu quero saber quantas terras cabem dentro de Júpiter. O que você faz então? É só a gente saber, né, que o volume de Júpiter é 23 vezes o volume de Netuno, e como o volume de Netuno é 58 vezes o volume da Terra, substitua, vai ficar que o volume de Júpiter é 23 vezes 58 vezes o volume da Terra. Como 23 vezes 58 dá 1334, então o volume de Júpiter é 1334 vezes o volume da Terra. Isso quer dizer que cabem 1334 terras dentro de Júpiter, ok? De maneira que a resposta correta é o item B. Então a gente chega ao fim dessa videoaula da correção de nossa atividade. Retornaremos logo em seguida com outros assuntos ainda dessa revisão sobre geometria espacial.